Olá, nesta ocasião apresento a você a parábola do fariseu e do publicano, uma história registrada pelo evangelista Lucas no contexto da última viagem de Jesus a Jerusalém, onde seria finalmente preso, julgado, condenado e morto, porém ressuscitaria no terceiro dia, como afirma a Bíblia. A oposição a Jesus derivava-se do fato de que seu evangelho aponta para a falibilidade da religião como rito e a pretensão de mérito do ser humano para ser aceito diante de Deus em função de suas obras pessoais. O Evangelho apresenta a única forma aceitável perante Deus de uma pessoa ser perdoada de seus pecados, que é arrepender-se e confessar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, passando a viver uma vida dedicada a Ele. Geralmente, nossos bons atos nos dão motivo de glória pessoal, mas não é o caso quando nos referimos a Deus, pois Ele considera apenas a obra de seu Filho como perfeita e eficaz no lugar dos pecadores para perdoar alguém que tenha consciência de sua real condição espiritual. É o caso abordado aqui nesta parábola. Vamos ao texto? Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. E disse: 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Lucas 18, de 9 a 14. Como vemos, essa parábola tem 2 personagens antagônicos. Um judeu fariseu, identificado como devoto e mestre da lei mosaica e da lei rabínica, e um judeu publicano, cobrador de impostos para Roma e considerado um pária social por muitos. Estão no templo de Jerusalém, orando a Deus, ou não. A oração do fariseu, dirigida protocolarmente a Deus, é descrita por Jesus como orava de si para si mesmo. Ou seja, ainda que tenha dito, ó Deus, graças te dou, ele louva a si mesmo por sua santidade em relação aos outros, identificados como roubadores, injustos e adúlteros, inclusive aquele publicano que estava no templo. Além da pureza autoproclamada, o seu zelo religioso fala alto. Ele diz: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Só falta dizer: eu sou ótimo. Eu mereço tudo pelo que sou e faço. Os fariseus não eram necessariamente ricos ou de classe social elevada. O que os distinguia era a vida dedicada ao estudo da Bíblia hebraica e da tradição oral, ao ensino nas sinagogas e às aparições públicas, geralmente em lugares de muita circulação, com o objetivo de mostrar sua piedade e religiosidade. Era até natural para um fariseu considerar-se melhor do que os outros. A oração que ele fez mostra isso muito bem. E como tem gente neste mundo muito semelhante àquele fariseu, e não apenas no campo religioso. A soberba, na verdade, é uma praga que se propaga em qualquer lugar onde houver seres humanos. Quanto ao outro, escolheu viver como cobrador de impostos para os romanos. Publicanos, além de antinacionalistas, eram reputados também como extorsores, roubadores do povo, criaturas desprezíveis, diriam os fariseus. Eu lembro de Zaqueu, um publicano que, graças à sua habilidade, ficou muito rico.
Quando Jesus o visitou, ele caiu em si e resolveu dar metade de seus bens aos pobres, e se roubou alguma coisa de alguém, resolveu restituir 4 vezes mais. É o que diz Lucas 19:8. O publicano da parábola também foi ao templo para orar, mas não conseguia erguer a cabeça. Mas batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Me lembro do profeta Samuel, que foi mandado por Deus à casa de Jessé para ungir o futuro rei de Israel em lugar de Saul. A Bíblia registra: aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, o filho mais velho, e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Isso está em 1 Samuel 16, 6 e 7. Essa máxima tem a ver com a parábola. Enquanto o fariseu e o publicano oravam, Deus via a intenção e as motivações do coração de ambos. Daí Jesus indicar que quem saiu dali justificado diante de Deus foi quem se reconheceu pecador e não quem se autoproclamou santo. E como aplicação da história, Jesus avisou: todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Essa declaração de Jesus vale para todos nós, todos os seres humanos sobre a terra, homens, mulheres, grandes, pequenos, cultos, incultos, ricos, pobres, religiosos, não religiosos, todos. Como a parábola menciona, o fariseu e o publicano foram avaliados por Deus e não por si mesmos ou pelos outros. Precisamos nos lembrar disto. Deus existe e está observando principalmente o nosso íntimo, e não apenas o nosso exterior. Além disso, a Bíblia apresenta Jesus Cristo como aquele que nos substituiu, assumindo nosso pecado e que é poderoso para nos salvar, mas que será o juiz de todos no dia do juízo, e então serão reveladas todas as intenções do nosso coração. Como será a nossa situação naquele dia, hein? Mas ainda dá tempo de buscar a Deus, se você ainda não o fez. Faça-o por meio de Jesus Cristo e diga, como o publicano: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador.